Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos mais uma vez. Então vamos começar a falar sobre controle de florescimento em plantas. Bom, uma das etapas mais críticas durante o desenvolvimento das plantas é exatamente controlar a época correta de produzir flores, né? Ou seja, de se reproduzir sexualmente. Por que é crítico, né? Porque basicamente as plantas elas precisam deixar descendentes exatamente para poder continuar se mantendo em um determinado ambiente, em um determinado ecossistema. Então, tudo aquilo que a gente já estudou aqui na nossa disciplina, né, de relações hídricas, nutrição mineral, fotossíntese, tudo que a planta investiu para produzir não terá valido nada se por acaso ela não conseguir deixar descendentes no ambiente, né? Então, aí, consequentemente, é, ela não vai conseguir deixar seus genes naquele ambiente, então, consequentemente, ela não vai participar da seleção natural, né? Não vai deixar descendentes. Então, daí a gente não poderia ter observado nenhum daqueles mecanismos que já foram comentados aqui na disciplina. Tá, então, controlar a época correta de florescimento é essencial para a sobrevivência de uma planta. Então, por exemplo, né, a gente poderia imaginar que uma planta que vai ter sementes grandes e em quantidade muito maior, vai deixar mais descendentes, né? Porque essas sementes, além de ser em quantidade maior, vão ter mais capacidade de produzir uma plântula mais resistente, com mais capacidade de competir e, consequentemente, sobreviver num ambiente. Então, a gente poderia imaginar que seria necessário para todas as plantas deixarem uma quantidade grande de sementes com boas condições. E até porque se a planta já investiu em raízes, por exemplo, já investiu em folhas para fazer fotossíntese, em todos aqueles processos que a gente estudou aqui na disciplina, então o objetivo, né, seria exatamente direcionar o máximo possível dessa energia que foi absorvida depois para os descendentes, né, para deixar a sua prole ali naquele ambiente. Só que ao fazer isso, ela corre o risco também, né? Porque quanto mais tempo ela permanece em um ambiente, até produzir flores, até produzir frutos e sementes, ela também vai estar mais exposta a riscos. Por exemplo, herbívoros, condições ambientais, né? Por exemplo, excesso de temperatura, falta d'água. Diversos fatores ambientais podem influenciar negativamente e aí, logo no final do ciclo reprodutivo, tudo o que foi investido também inicialmente pode ser perdido. Então, elas precisam controlar muito bem a época de florescimento, de acordo com o ambiente, exatamente para poder, né, ter uma produção adequada, para poder deixar uma descendência adequada. Tá, então a gente vai discutir alguns desses mecanismos que fazem com que a produção de flores responda a determinadas condições ambientais. Uma das mais estudadas é exatamente o florescimento de acordo com as estações do ano, né? A gente observa muitas plantas que florescem na primavera, mas tem outras que florescem apenas no verão. Tem plantas de clima mais frio que florescem apenas no inverno, né? Então as condições elas são muito variáveis de acordo com a espécie e de acordo com a adaptação dela naquele ambiente, né? E muitas vezes até para evitar competição ou evitar predadores, ou até para sincronizar também o florescimento de acordo com outros indivíduos que estão ali próximos e que podem permitir a polinização cruzada. Então, o controle da época de florescimento ele é essencial. Tá? O florescimento ele começa com uma mudança que a gente está vendo aqui nessas duas fotos de microscópio. Aqui na esquerda, na letra A, tem plantas com crescimento vegetativo, tá? Então isso aqui é exatamente a região apical de um determinado caule ou de um determinado ramo, né? Todas essas alterações são muito semelhantes, em que está ocorrendo apenas crescimento vegetativo. Então a região do meristema, aqui na parte central do caule, está produzindo primórdios foliares que vão continuar crescendo e produzindo novas estruturas do caule. E aqui na foto à direita já ocorreu uma alteração, em que ao invés de produzir primórdios foliares, estão sendo produzidos primórdios florais. Tá? Então, nesse caso aqui, são inflorescências que estão sendo produzidos, mostrando que houve uma alteração de início genética na programação do meristema,
e depois ela passa a ser morfológica, né, e estrutural, tá? Para que exatamente ocorra essa mudança da fase vegetativa para a fase reprodutiva. Então essa alteração ela é chamada de evocação, né, que significa que a planta passa a ter capacidade de produzir flores, ou seja, ela mudou a fase, né, tem uma outra terminologia, né, que é muito utilizada, que é mudança da fase juvenil para a fase adulta, né? Então pode ser que a fase adulta até ela já esteja ocorrendo aqui na figura A, mas ainda não ocorreu o estímulo ambiental para essa mudança, tanto na programação genética quanto na parte reprodutiva. E daí, depois que ocorre a evocação, então a planta fica, de acordo com alguns sinais ambientais que eu vou comentar daqui a pouco, ela provoca, aliás, essa alteração aqui, para que ao invés de estruturas vegetativas, ela passe a produzir estruturas reprodutivas, tá? Então, a variação dessa fase, a variação da transição entre a fase vegetativa e reprodutiva, ela varia muito de acordo com as espécies. A gente tem algumas espécies de planta que demoram vários anos até chegar na fase adulta, e algumas outras demoram alguns dias, né? Tem plantas com o ciclo reprodutivo muito curto, né? Tem plantas anuais, por exemplo, que completam todo o seu ciclo de vida dentro de um ano, que tem mudança de fases muito rápidas. E algumas outras, né? A gente pega aqui nessa tabela variações desde 20 a 30 dias num híbrido aqui de rosa, até 30 a 40 anos, e a gente tem aqui, isso aqui é no caso da Fagus sylvatica, que é uma planta de clima mais frio, né, de região de clima mais frio da Europa, mas a gente encontra também em plantas de clima tropical fases muito longas de ciclo de vida. Né? Por que ocorrem essas alterações? Então isso tem a ver exatamente com aquela que eu comecei a falar aqui na aula de hoje, né? Que muitas plantas elas precisam atingir um determinado tamanho, exatamente porque elas vão ter, a partir de um determinado crescimento ou de uma determinada produção de biomassa, a capacidade de direcionar energia para a produção de flores. Tal produção de flores e deixar descendentes, né, produção de sementes, ela é crítica, né, como eu comecei a falar, e muitas espécies elas só conseguem fazer isso após atingir um determinado tamanho, tá? Ou seja, só conseguem chegar na fase reprodutiva a partir de um determinado tamanho, por isso que tem muitas espécies de árvores que demoram muitos anos. Enquanto que plantas de ciclo anual, elas vão ter um crescimento muito mais rápido, porque elas não vão produzir tanta biomassa como árvores, até porque o objetivo delas é exatamente completar o ciclo o mais rápido possível e deixar descendentes que, por exemplo, deixar sementes no ambiente que vão germinar no próximo ano, quando a estação for favorável. A gente vê muito isso aqui no nosso clima tropical seco, de plantas deixando sementes no solo para germinar na próxima estação chuvosa, e em plantas de clima temperado, por exemplo, deixando descendentes para germinar na próxima primavera, né? Ou seja, a semente permanece no solo durante o inverno e vai germinar apenas quando a estação vai estar favorável para o crescimento, tá? Então essas estratégias elas são extremamente importantes para que a planta sobreviva naquele ambiente em que ela está crescendo, por isso que muitas vezes a gente encontra essa variação entre as espécies. E ao longo da planta, a gente consegue encontrar também tecidos que são juvenis, são aqueles tecidos que se formaram bem no início do desenvolvimento da planta, né? Ou seja, em muitas plantas, mesmo que tenha o estímulo ambiental, elas não conseguem florescer porque elas ainda estão na fase juvenil. Então, esses tecidos que são os primeiros a se formarem logo após a germinação, normalmente eles vão ficar na parte mais basal da planta, né? Como está mostrado aqui nesses esquemas. Então, seria esse verde mais escuro aqui. Em seguida, vem a produção de tecidos chamados de vegetativo adultos, né? Porque eles já possuem capacidade de florescerem, mas é que muitas vezes o estímulo ambiental não ocorreu ainda, mas eles vão sendo produzidos depois, né? Tanto da parte basal para cima, como quando os ramos se espalham,
também da parte basal do ramo em relação à parte mais superior. E em seguida vem exatamente o florescimento, né, a produção dos tecidos reprodutivos, que ocorrem após o estímulo ambiental, e depois a produção de flores, né, que está mostrado aqui por essa bolinha. Tá? Por que muitas vezes a gente pega, por exemplo, estacas de plantas que já estão produzindo flores, e essas estacas produzem mudas que florescem muito cedo, exatamente porque elas foram retiradas de tecidos que ou já estão na fase vegetativa adulta, aliás, ou até na fase reprodutiva, né? Então, aí coloca no solo, né? Então eles já estão diferenciados, dependendo do estímulo ambiental, a planta, às vezes até numa mudinha muito pequena, começa a florescer muito rapidamente, e que tanto para a agronomia quanto para o cultivo florestal, isso muitas vezes não é interessante, porque sempre que se produz flores, a planta altera muito a partição de fotoassimilados, né, partição de açúcares para as flores, porque exatamente flores são essenciais para a sobrevivência, né, então isso faz parte da programação interna da planta, e isso daí prejudicaria, por exemplo, o crescimento de raízes, né, e outras partes também da planta. Por isso que muitas vezes, como prática de cultivo, né, é recomendado eliminar as estruturas florais de mudas produzidas por estacas. Tá? Mas isso é só para a gente exemplificar aqui essa característica, né? Então, em uma planta, a gente vai encontrar tecidos com fases diferentes, tá? De baixo para cima no caule, ou de baixo para cima nos ramos, a gente vai encontrar tecidos juvenis, tecidos vegetativos adultos e tecidos reprodutivos. E sempre que vai ocorrer uma alteração nesses tecidos, se diz que está ocorrendo alteração de fase. E vocês veem que essa mudança é gradual também, tá? Por isso que está mostrando aqui no esquema uma alteração gradual, tá, do tecido. Tá? Isso aqui não é à toa, tá? Esse triângulo alterando, exatamente mostrando que a mudança ela vai sendo gradual até o tecido ficar totalmente com uma fase diferente. Daqui a pouco eu mostro um exemplo disso. Muitas plantas, a maioria, né, no caso, elas alteram características morfológicas de folhas quando ocorre mudança de fase. Nem sempre essa alteração é muito fácil de se observar. Algumas vezes ela é bem evidente, como no caso daqui da acácia, né, que é uma espécie arbórea, que ela, quando está na fase juvenil, ela produz folhas recompostas, como está mostrado aqui mais à esquerda, e quando ela está na fase adulta, ela produz essa estrutura aqui, tá? Que é muito parecida com uma flor simples, né? Aliás, muito parecida com uma folha simples, né? E o mais interessante é que quando ocorrem nos estágios intermediários, aí vai ocorrendo alteração intermediária também no formato da folha. Tá? Então, muitas vezes a gente vai observar isso em plantas. Vocês podem observar com calma na próxima vez que vocês observarem uma planta alterando de fase, mas nem sempre, tá? Isso aqui é o exemplo mais extremo que existe dessa mudança de fase, que afeta também a morfologia foliar. Tá? Então, por que afeta a morfologia foliar? Né? Daqui a pouco eu vou explicar, né, por que... Aliás, vou mostrar por que alguns genes que estão envolvidos na produção de estruturas florais também estão envolvidos na produção de estruturas foliares. Isso aqui é um exemplo, aliás, isso aqui é uma planta de era, tá? Que a gente observa, por exemplo, nas folhas as folhas, aliás, que se formaram na fase juvenil, um formato lobado, né? Vocês estão vendo aqui na parte mais abaixo. Nas folhas que são formadas na fase adulta, elas já não são lobadas, elas têm um formato mais oval, né, aqui. E aqui também tem também a produção de frutos nessa planta, tá? Só para mostrar aqui um exemplo. Podem observar isso, vocês vão ver isso daqui na uva, tá? Na videira, vão ver isso aqui no maracujá, e às vezes não tão evidente em diversas outras plantas quando ocorre essa alteração de fase. Então, o crescimento vegetativo, né, até passar, aliás, do crescimento vegetativo para a produção de flores, a gente diz que a planta, primeiro, ela precisa se tornar competente, né, ou seja, ela vai ter que ter atingido ali o final da fase juvenil e passar para a fase vegetativa adulta. Aí, depois disso,
ela vai estar susceptível à indução. Tá? Pode ser diversos fatores. Está mostrado aqui nesse esquema fotoperíodo, mas daqui a pouco eu vou comentar que tem diversos outros fatores ambientais que podem induzir essa alteração aqui. Então, depois dessa indução que foi feita por algum fator ambiental, a planta ela vai estar determinada a florir, né, a produzir flores, e o sinal ele vai ter que ser mandado, então, até a estrutura, né, até o meristema, para que ocorra aquela alteração que eu comecei falando aqui na aula de hoje, tá? De alterar, né, a produção de tecidos vegetativos para a produção de tecidos florais. Tá? Esse sinal pode ser hormônios, tem vários outros sinais que já foram estudados, isso varia de espécie para espécie, eu vou comentar mais um pouco nos próximos vídeos, não nesse vídeo de hoje que não vai dar tempo, tá? Mas são sinais químicos que precisam ser enviados. Normalmente esses sinais químicos são percebidos pelas folhas e que precisam ser enviados até os meristemas para que ocorra a alteração, né? Daí os genes vão ser expressos e a gente vai ter a produção de flores ao invés de produção de folhas que teria ali no começo, ok? Bom, então um desses sinais químicos recentemente estudados são microRNAs que controlam exatamente essa alteração de fases. Isso daqui foi estudado em plantas de Arabidopsis, né, o nosso modelo genético para estudos em fisiologia, né, a planta mais estudada, mas é claro que isso pode variar de espécie para espécie. Então, é muito interessante que se observou em Arabidopsis dois microRNAs que estão mostrados aqui como MIR156 e MIR172. Tá? Observe que o MIR156 ele vai diminuindo ao longo da alteração de fases, da fase juvenil para a fase adulta, né? Ou seja, vegetativa já podendo ser reprodutiva, até a parte de florescimento em si. Enquanto o MIR156 vai diminuindo, o MIR172 vai aumentando. Tá? Então, isso é exatamente isso que está mostrado aqui nesse retângulo no esquema. Quando vai ocorrendo essa alteração nos microRNAs, observe que vai ocorrendo alteração também na morfologia da folha, que inicialmente é arredondada e muito pequena, vai alterando até ficar mais alongada e grande, e depois a folha vai diminuindo também, mas aí continua alongada no final da fase vegetativa, né? E depois passa a se produzir estruturas florais. Por que vai ocorrendo, né, em primeiro lugar, essas alterações na morfologia foliar? Porque as estruturas foliares são muito... Aliás, as estruturas foliares são relacionadas a estruturas florais exatamente porque flores são folhas modificadas. Todas as estruturas florais, como sépalas, pétalas, estames e pistilos, elas são exatamente... Né, e tudo mais, né, o ovário, né, todas as estruturas florais, aliás, em si, elas são folhas que são modificadas. Então, por isso que essa alteração que a gente observa na folha, ela está muito relacionada depois com o que vai ocorrer nas flores. Então, como é que funciona a regulação gênica por esses dois microRNAs? Por exemplo, o MIR156, ele inibe algumas proteínas, né, os genes que controlam algumas proteínas, que por sua vez inibem, né, aliás, que por sua vez poderiam estimular a síntese do MIR172, aliás, tá? Só que com o tempo a gente observa que o MIR156 vai diminuindo, então consequentemente essa inibição ela vai diminuindo ao longo do desenvolvimento das plantas. E quando diminui, isso significa que a quantidade do microRNA MIR172 ela vai poder aumentar, e aí a gente vai tendo esse aumento desse outro microRNA, que por sua vez, né, essas proteínas aqui, por exemplo, a SPL9 e SPL10, já controlam a morfologia, a alteração na morfologia na folha adulta. É por isso que a gente vai vendo essas alterações que acontecem aqui. O MIR172, por sua vez, ele inibe diversas proteínas que estão envolvidas na repressão do florescimento.
E aí, consequentemente, se a planta tem pouco MIR172, ela não vai ter competência para produzir flores, mesmo que ocorra, mesmo que a planta esteja recebendo algum estímulo ambiental. Por sua vez, essas outras proteínas aqui abaixo, né, SPL3, SPL4 e SPL5, estão envolvidas na competência floral, mas elas não seriam produzidas enquanto a quantidade do MIR156 estiver alta. Ok? Então, basicamente, isso aqui foi bem estudado em Arabidopsis, mostrando um mecanismo muito interessante de controle na alteração da fase vegetativa para a fase reprodutiva através de microRNAs. Isso pode ocorrer em outras espécies, mas não foi estudado ainda, né? Vou mostrar mais adiante que tem outros sinais químicos que podem controlar isso daqui também, até porque o conhecimento sobre controle químico do florescimento ele ainda é muito recente, a gente ainda vai descobrir muita coisa nos próximos anos. Tá? Então, isso é só o começo, digamos assim, dessas pesquisas mais ligadas ao controle genético. Uma outra coisa que eu já comentei e que é muito importante para o controle do florescimento são os ritmos circadianos. Eu comentei isso daqui quando eu falei sobre fitocromos. Tá? Como é que os fitocromos controlam os ritmos endógenos? Ritmos circadianos significa exatamente ritmos endógenos de plantas, que são importantes para diversas características de uma planta. Tá? Não é apenas o florescimento, não. Então, deixa eu só revisar um pouco aqui o que é um ritmo circadiano. Significa exatamente ritmo que tem o período, tá? O período é uma distância que possa ser medida entre duas fases que a gente possa estabelecer. Então, por exemplo, eu comentei lá sobre movimento de folíolos, né, em plantas leguminosas. Então, quando os folíolos estão totalmente na parte horizontal, ou então totalmente na parte vertical, a gente pode definir aquilo ali como um período. E aí a distância entre cada um desses períodos ele pode ser medido. E amplitude é exatamente o efeito, né? O que é o efeito naquele caso lá dos folíolos? É se eles vão estar totalmente na horizontal ou se vão estar totalmente na vertical. E pontos de fase eles podem ser medidos em qualquer local dentro do ritmo circadiano, desde que a gente tenha interesse em medir aquilo ali, tá? Os pontos de fase mais facilmente observáveis são exatamente ou no ponto máximo da amplitude ou no ponto mínimo da amplitude. Então, normalmente esses ritmos aqui eles têm 24 horas. Por que tem 24 horas? Porque as plantas elas estão controlando esses ritmos de acordo com fatores luminosos, né? de comprimento do dia principalmente. Só que se a gente coloca as plantas completamente no escuro, elas mantêm esse ritmo por um tempo, mas eles podem ser alterados. A gente tem mostrado aqui na figura B uma alteração no ritmo que passou de 24 horas para 26 horas. Ou seja, o relógio interno continua funcionando, mas ele já passa, né, digamos, ele está funcionando aqui de forma atrasada. Né? Ele atrasou um pouquinho, atrasou 2 horas. Pode ser que ele adiante também. Tá? Isso depende do ritmo que está do fator fisiológico, aliás, que está sendo controlado pelo ritmo endógeno e depende também da espécie de planta. Tá? Aqui é só um exemplo para a gente entender isso, porque muitas vezes a planta mantém o ritmo, mesmo que ela não esteja percebendo o sinal luminoso, mas esse ritmo ele pode ser alterado. Como é que o ritmo é controlado? Né? Isso aqui eu já mostrei também esse slide quando eu falei em fitocromo, porque exatamente existe um oscilador endógeno ou relógio endógeno em plantas. Então, eu comentei, né, que esse relógio exatamente percebe luz, né? Se diz aqui que ele é treinado por luz, né? Isso é a terminologia normalmente utilizada quando se estuda relógio endógeno, que por sua vez controla a síntese de alguns fatores de transcrição, né, que são proteínas que regulam a expressão gênica, que aí no caso eu comentei lá, né? No caso, muitas dessas proteínas, por exemplo, controlam genes que devem ser expressos apenas durante a manhã, por exemplo, do complexo antena do fotossistema 2 e vários outros, e que inibem genes que não devem ser expressos durante o dia. Mas como isso daqui vai diminuindo, né, por exemplo, essa proteína LHY e CCA1 vão diminuindo ao longo do dia, aí à noite outras proteínas são sintetizadas e passam a se acumular
né, e depois são estimuladas quando tem luz novamente. Tá? Então todo esse ritmo, isso aqui está bem simplificado, esse esquema, né, tem várias outras proteínas que participam dele, mas através do controle da síntese dessas proteínas e da inibição de outras, as plantas vão controlando o seu relógio endógeno. Mas elas só vão conseguir fazer o funcionamento adequado se tiver o estímulo luminoso. Tá? Se não tiver estímulo luminoso, aí vai acontecendo isso daqui, de alterar o período, exatamente porque o ritmo vai se mantendo de uma proteína ser sintetizada, inibir a síntese da outra e por aí vai. Mas aí, como não tem um estímulo luminoso, isso vai se perdendo, né, digamos, com o tempo. O período, né, por exemplo, se a gente deixa a planta por um tempo muito grande na presença de luz e coloca depois ela totalmente no escuro, o relógio ele funciona também por um determinado tempo. Tá? Ou de forma, num período de 24 horas, ou até alterando também, né, porque a planta vai passar alguns dias no escuro, né, sem a presença de luz. E com o tempo, tá, isso aqui não está em escala, pode ser, dependendo da espécie, isso aqui pode demorar alguns dias e dependendo de outros isso pode ser bem mais rápido. Então, com o tempo, a amplitude diminui, até chegar um momento em que não vai ter mais ritmo endógeno. Tá? Então, isso mostra como a luz é essencial tanto para iniciar quanto para ir mantendo o ritmo endógeno de plantas. A luz é tão essencial que a gente pode fazer isso que está mostrando aqui no esquema D, de que, por exemplo, a planta passou 12 horas no escuro, depois 12 horas de luz, aumentou o ritmo, mas aí artificialmente eu posso aplicar um pulso de luz no período de escuro novamente, e aí a gente, se eu deixar a planta totalmente no escuro, o ritmo ele vai ser atrasado em relação ao dia normal, tá? Porque a planta entendeu o quê? Né? Entendeu entre aspas, tá? Que a alteração de dia para noite demorou um pouquinho mais. Então daí ela vai, né, atrasar, digamos assim, o relógio. Eu posso adiantar também o relógio endógeno, tá? Se eu deixar a planta totalmente no escuro e aplicar esse pulso de luz um pouquinho antes. E é claro, deixar a planta no escuro, continuar deixando a planta no escuro, porque se eu levar para o sol, ela já vai perceber o estímulo solar, né, da luz normal do ambiente, e aí vai ajustar, né, digamos assim, o seu relógio de acordo com o ambiente. Bom, então isso tudo, daqui a pouco eu explico porque eu estou voltando nesse assunto de ritmo endógeno, tá? Eu já mostrei, né, que isso daqui é controlado por fitocampos. Mais adiante eu vou mostrar que tem outros fotorreceptores envolvidos nisso daqui também. Mas por que isso daqui é importante para o controle do florescimento? Porque principalmente para plantas de locais mais distantes de região, aliás, da linha do Equador, o comprimento do dia ele varia muito ao longo do ano. Tá? A gente está mostrando, isso aqui é um exemplo de comprimento do dia, ou horas de luz do dia, em plantas de hemisfério norte. Se fosse para o hemisfério sul, seria a mesma coisa, só que ao invés de estar na parte de cima, aqui na região central da figura, essas linhas estariam para a parte de baixa e vice-versa aqui nas outras, que estão mais à esquerda e mais à direita. Então, isso aqui é exatamente o número de horas de luz. Uma planta que está muito distante do Equador, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, a Terra, então 60 graus ao norte da linha do Equador, quando for no verão, ela vai ter um dia muito longo. Tá? Está mostrando aqui 19 horas de luz, então, consequentemente, as horas de escuro serão muito pequenas. No caso aqui, 5 horas apenas de escuro. É claro que numa intensidade luminosa menor, tá? do que em outras regiões, mas pelo menos o comprimento do dia vai variar muito nessas regiões muito próximas aqui aos polos. Tá? Bom, então na sequência depois eu vou comentar como é que as plantas exatamente ajustam, né, os seus ritmos de florescimento de acordo com esses fatores ambientais. O mais estudado por enquanto é exatamente o fotoperíodo, por isso que a gente encontra muito isso nos livros, mas eu vou comentar também sobre alguns outros fatores ambientais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.